O governo do presidente Lula adotou medidas que resultaram em um aumento de impostos em diferentes setores da economia, quase não saiu, ao menos 27 vezes desde 2023, quando o petista assumiu o Planalto pela terceira vez. As iniciativas incluem altas em alíquotas de importação, mais taxas sobre o petróleo, elevação de PIS, COFINS e IOF. O presidente também revogou alguns benefícios fiscais que resultaram em mais impostos pagos por alguns setores. Além disso, mudou o sistema de votação de recursos apresentados ao CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o que resultou em uma maior cobrança de taxas das empresas. Também, Abduch, é impressionante, né? Impressionante porque ao mesmo tempo que a gente tem esse aumento das taxas todas, da arrecadação, ou seja, isso tira o poder de compra, principalmente das camadas mais vulneráveis, isso não torna o nosso país mais atrativo do ponto de vista econômico, então empresas não vêm para cá, automaticamente não tem mais empregos, enfim, uma série de coisas, tudo isso é vendido como uma boa coisa e tudo isso também fornece o custo, né? Paga o custo desses programas, como o Coronel muito bem colocou aqui, né? Desses programas sociais todos. Então, o tempo todo você está só alimentando essa camada na mediocridade para manter ali uma alta cúpula no poder. Olha, somente hoje, para a gente ter uma ideia, o que se paga de juros sobre a dívida do Brasil por ano está na casa de R$1 trilhão. Não tem como o país dar certo assim. É importante a gente poder explicar para quem está nos assistindo que você administra o país da mesma maneira que você administra a sua própria casa. Se você ganhar 10 e gastar 12, você quebra. Não adianta. 10 é muita coisa, dá para viver bastante, ok, mas se você gastar 12, vai chegar no final do mês, vai faltar recurso. Quando um país começa a passar por problemas financeiros, no caso na sua casa, levando de novo para o ambiente familiar, e você está endividado no banco, o que você faz? Você tem que pagar a sua dívida. Você corta custos, você corta aquela coisa supérflua que você tem dentro da sua casa, você deixa de andar de carro, caso você não tenha um carro e passe a andar de ônibus. Se você tiver uma TV a cabo, você corta a TV a cabo. Você traz o seu orçamento para quanto você pode gastar, de tal forma que você, além de economizar e pagar a sua dívida, em algum determinado momento você vira essa curva e passa a ter dinheiro em caixa. Dessa maneira você consegue desenvolver o país com bons projetos. Infelizmente o país não faz isso. O país cria uma narrativa enorme, estão muito preocupados com a eleição do ano que vem, sempre, né, com essa mascarados dessa ajuda aos menos favorecidos, que na verdade são escravizados no Brasil há muitos e muitos anos. O CLT, no meu ponto de vista, é algo que escraviza o povo brasileiro. Por que eu digo isso? Por que todos querem trabalhar nos Estados Unidos, se lá não existe leis trabalhistas como existe aqui? Porque lá você ganha bem, e o que você ganha é suficiente para você viver bem, ter uma boa casa, ter um bom carro, viajar no final do ano, poder comer fora. Aqui você tem a falsa sensação de segurança e o governo pega esse dinheiro, que são essas, né, o que você paga em cima de toda essa norma trabalhista, e o que ele faz com isso? Ele não te entrega uma educação de boa qualidade, ele não te entrega um ensino de boa qualidade, ele não te traz segurança pública, e se você quiser ter tudo isso, você tem que pagar com o teu próprio dinheiro terceirizando. Ou seja, quem quer ter segurança tem que ter um carro blindado, quem quer ter uma boa escola tem que pagar uma boa escola. Então, ou seja, o Brasil faz tudo de forma errada. E qual que é a alternativa para poder arcar com toda essa conta? É aumentar tributos. Tudo que foi feito em outros países, como está sendo feito no Brasil, levou os países a uma tragédia fiscal, a uma tragédia do povo. Isso, em muito curto prazo de tempo, leva as pessoas a uma pobreza extrema, que é o que já está acontecendo no Brasil. E hoje o que eles fazem? Eles cortam dinheiro da saúde, cortam dinheiro das universidades, mas tudo tem o quê por trás? Um marketing, uma mídia, como se o Lula fosse o salvador dos mais pobres. Na verdade, é ele que faz com que o Brasil empobreça cada vez mais. Caivano, quero te ouvir a respeito disso. A gente sabe que teve uma série de brincadeiras, né, de memes com o Fernando Haddad, por exemplo, né, o Tachad. O Haddad, inclusive, né, que ele já pode pedir música, porque ele foi o pior ministro da Educação, pior prefeito da cidade de São Paulo e agora o pior ministro da Fazenda, está habilitado a pedir música. Ele conseguiu ali entrar no ranking dos piores ou dos melhores de maneira trans, né? É sempre importante falar que tem a maneira trans agora de agir também. Mas veja bem, Caivano, essa questão da economia, além de ser um problema agora, ela também prejudica o próximo presidente do país, porque a gente sabe que na economia, para se tomar boas decisões a longo prazo, elas são impopulares. Então isso prejudica, claro, o capital político. Sem dúvida, Geise. A gente já está com 90% do orçamento do governo congelado. Não tem mais o que fazer. O risco da gente não conseguir, da gente, né, do governo, todos somos brasileiros, está todo mundo junto nesse barco que está afundando, esse grande Titanic. Não afundou ainda porque o motor está funcionando e está nos empurrando para frente. Agora, a grande questão é como sair
dessa situação. Como disse muito bem o deputado, a métrica de um governo comunista que tem como espelho, como referência, Cuba, Venezuela, Irã e a antiga União Soviética, nessa aproximação com a Rússia, né? Ele mira justamente em escravizar a população. A métrica desse governo é: você não vai ter nada e ainda assim será feliz. Você vai ter a sua cervejinha, só que agora tem risco dela ser falsificada. Você vai ter sua picanha, só que não, a gente não vai entregar porque você não vai ter dinheiro. Então, de todo lado que você consiga olhar e ter uma esperança, um otimismo, olha, sinto te dizer, quem poderia imaginar que tudo isso ia dar errado? André Marcílio, curioso ainda é que somos chamados de contribuintes. Nós estamos contribuindo, portanto, de maneira voluntária, de acordo aí com essa narrativa, para tudo isso. De novo, né, programas extremamente populistas. A gente teve a questão do gás, tem a questão da luz, tem agora a isenção de imposto de renda. De novo, imposto de renda, a isenção é óbvio que é sempre benéfica, mas tem essa questão de ser exatamente nesse momento agora aí, nós estamos já no final do ano praticamente, eleições de 26 na porta. É uma forma de você comprar, né, o eleitorado por meio dessas questões todas sociais, esses programas todos sociais, que nunca tem porta de saída, somente de entrada. E isso faz com que a gente enxergue apenas parte do problema, né? Então, assim, eu compro o eleitorado, mas eu compro com o dinheiro de outra parte do eleitorado, né? Esse dinheiro não sai do nada, né? Quando você compra o eleitorado, você compra como? Com dinheiro do eleitorado. Só que você não conta essa outra parte da história. Então, quando você faz programas como esses, ou gera esses benefícios, você tira de de uma parte da população, em geral da parte mais produtiva da população, para dar, em tese, a parte mais pobre, mas é só a parte menos produtiva. Óbvio que você, com isso, encarece aqueles que produzem, encarece o negócio daqueles que produzem, e isso faz com que aqueles que produzem tenham de cobrar preços maiores para aqueles que não produzem, em tese, estão sendo beneficiados. Ou seja, aquele que está pagando menos acaba tendo de pagar mais porque o mercado inteiro está encarecido. E outra, a gente tem que dizer que isso, a longo prazo, estoura o país. Estoura o país, gera inflação, traz problemas sérios do ponto de vista tributário e, além disso, é crime. A gente precisa lembrar que quando eu faço gás de graça, ônibus de graça, etc., tudo de graça com o dinheiro de alguém, óbvio, com o dinheiro da parte produtiva da população, eu governo, cometo crime. Crime porque é publicidade, propaganda eleitoral antecipada. Está claro isso. Veja, quando houve o lançamento dessa questão do gás do povo, só faltou botar a cara do Lula ou da Janja lá no botijão de gás. Quer dizer, eles cantaram musiquinha do gás, eles fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram dancinha, teve gente no palco. Quer dizer, era obviamente algo atrelado ao Lula e não atrelado ao Estado. Então, nós precisamos entender que o Lula tem, inclusive, usado a máquina do Estado e usado esses programas não apenas para comprar o eleitorado, mas para cometer ilícitos. Ilícitos que, óbvio, a justiça não repara, não olha, porque apenas olha para parcela da população que, em tese, comete crimes. Se a direita comete crimes, vamos olhar com olhar de lupa. Se a esquerda comete crimes, vamos colocar a venda da justiça nos olhos.